Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Aponta aí para uns 4, 5 irmãos, diga para ele, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aleluia, libera essa palavra para a vida dele, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Feliz demais por estar aqui com vocês nesta noite, e recebemos tudo quanto Deus tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu só pegar meu slide aqui, que é o mesmo que vocês vão estar vendo aqui na tela, só para eu ter uma noção aqui daquilo que nós vamos estar aprendendo. Pode se assentar, queridos? Aleluia, glória a Deus. Pode colocar aqui na tela, por favor, querido? Glória a Deus, aleluia. Nós tivemos já um tempo atrás o seminário de honra nível 1, né? Pode voltar para trás um pouquinho, está indo. Isso, joia. Glória a Deus. Nós tivemos o seminário de honra nível 1 e agora nós estamos começando com o seminário de honra nível 2. Esse QR Code que está aqui, depois, se você quiser, são os meus livros que estão lá na Amazon. Então você pode estar adquirindo alguns livros lá em forma de e-book, sai um pouquinho até mais barato para você, e está lá na Amazon. Mas não precisa copiar agora, depois você pega no repeteco do culto na sua casa à noite e pode estar pegando esse QR Code em nome de Jesus, tá? Vamos lá então? Glória a Deus. Então nós vamos estar, assim que o Google deixar, nós vamos estar hoje aprendendo sobre princípios de honra, princípios que não podem ser quebrados. Vai ser algo assim bem impactante para as nossas vidas. Amanhã estaremos aprendendo, na parte da manhã, sobre honrando a hierarquia, e depois, à noite, sobre honrando em fidelidade. São as 3 ministrações. Então nós vamos começar com essa. Pode colocar o próximo, por favor. Princípios que não podem ser quebrados. Glória a Deus. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Próximo, por favor, querido. Eu gosto sempre dessa frase: uma mente que se expande, jamais voltará ao seu tamanho original. Muitos atribuem essa frase a Einstein, dizendo que quando você aprende alguma coisa, a sua cabeça não fica da mesma maneira, ela começa a mudar, alguma coisa nova começa a acontecer. E nós temos a nossa base bíblica para isso, né? Que é: eis que faço nova todas as coisas. Então nosso Deus é um Deus de coisas novas, e algo novo Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então vamos usar como base bíblica o livro de Cantares, capítulo de número 1, o versículo 2 até o versículo 4, eu estou na versão NVI, que diz assim: ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho, a fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado, não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você, vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos, estamos alegres e felizes por sua causa, celebraremos o seu amor mais do que o vinho, com toda razão tu és amado, ou com toda razão você é amado. E aqui que a gente começa a entrar nesta noite. E próximo, por favor, querido. Quem é Deus? Quem é Deus? Quando a gente entende, próximo, por favor. Quando a gente entende, eu vou precisar muito da sua ajuda aí nos cliques aí. Glória a Deus. Eu sei que eu estou bonito, mas volta lá. Isso, obrigado. Então, quem é Deus? Quando entendemos o caráter de Deus, nós começamos a entender o nosso próprio caráter. Por quê? Porque Deus é amor. E quando nós entendemos a essência de Deus, que Deus na sua essência é amor, próximo, por favor, nós vamos entendendo que nós somos seres criados pelo Senhor, e tudo aquilo que existe em Deus também está colocado em nós. Existem atributos de Deus que são incomunicáveis e atributos de Deus que são comunicáveis. Na teologia se estuda mais ou menos uns 38 atributos diferentes. Os incomunicáveis, Deus, ele é imutável, nós mudamos a cada dia. Deus, ele é transcendental. Isso são características do próprio Deus, mas existem algumas características de Deus que também estão em nós, entre elas o amor. E quando a gente entende isso, a gente entende por que nós somos tão
passionais, por que a gente tem amor, paixão, entrega total, por que existe separação, adultério, tudo isso são características que estão em Deus. Quando o homem ele se separa de Deus, Deus ele quebra todo o vínculo que há com a nossa vida e tudo mais. Então Deus ele é essa essência, e existe algo também em Deus que se chama adultério. E o que é adultério? Adultério, judicialmente falando, adultério é uma violação, uma transgressão da regra de fidelidade conjugal impostas aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não se manter relações carnais com outra pessoa fora do casamento. Então, quando alguém quebra esse vínculo, ele está cometendo adultério, ele está falhando naquilo que foi judicialmente assinado, um contrato de casamento, um contrato, uma regra de fidelidade conjugal. E quando acontece o adultério, existe uma quebra desse contrato. E assim como nós temos isso no nosso casamento, nós temos isso também com Cristo. Próximo, por favor. Nós assinamos um contrato de fidelidade com Cristo, um contrato de entrega total a Ele, quando nós entendemos e aceitamos o seu amor por nós, demonstrado ali na cruz do Calvário. Nós dissemos: Senhor, a partir desse momento eu faço uma aliança eterna contigo, uma aliança de sangue, um pacto assinado com o sangue. Isso está atrelando nós ao Senhor. E quando esse contrato ele é quebrado, a gente perde essa ligação com o Senhor. E a Bíblia fala a respeito disso. Fala a respeito disso, a respeito da quebra de fidelidade do homem com a mulher e da mulher para com o homem. Próximo, por favor. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 30. Tal é o caminho da mulher adúltera. Aqui está falando do adultério carnal entre homem e mulher. Ela come, limpa sua boca e diz: não cometi maldade alguma. Então, o que acontece? Vai para o próximo versículo, por favor, querido. Olha, fala do homem também. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Volta para o anterior, por favor. Volta para o anterior. Não, volta anterior. Isso. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia fala tanto do homem como fala da mulher. Mas aqui eu gostaria de falar sobre essa questão aí do caminho da mulher adúltera. Não é da mulher que adulterou, é da mulher que é adúltera, que já está acostumada a adulterar, que já está acostumada a praticar esse ato. E se ela é adúltera, ela não é uma prostituta, uma mulher que vende o seu corpo pelo dinheiro. Não, é uma mulher casada que está cometendo um adultério, mas ela não é uma mulher que cometeu adultério, é uma mulher que é adúltera. E a Bíblia está dizendo que ela come, limpa a boca e diz: não cometi maldade alguma. O que a gente consegue entender por isso? Eu gosto muito de viajar nesses textos bíblicos para a gente poder entender melhor. Digamos que aconteceu uma situação meio estranha. A moça, ela saiu de casa, encontrou-se com um rapaz, e sem querer, eles foram comprar pão na mesma padaria, e ele falou: você não é aquela que quando tinha 15 anos, morava lá no bairro tal? Eu sou, eu morava lá em frente, que saudade, como é que está a família, e de repente, sem perceber, o inimigo começa a agir, trabalhar, e acontece uma faísquinha ali. E aí um conversa com o outro dia vai comprar na mesma padaria, e lá está, no mesmo horário, a mesma pessoa. E no outro dia, no mesmo horário, a mesma pessoa novamente. Uau! E um conversa: olha, posso te pagar uma coca e tal? E até que um dia eles marcam para conversar um pouquinho mais lá na praça. E aí, sem querer, ele esbarra na mão dela, sem querer, ela esbarra na mão dele. E de repente começa a gerar algo dentro do seu coração. Até o dia em que o marido dela sai para trabalhar e ela sai para ter uma relação sexual com esse antigo amigo. É só uma situação hipotética que eu estou falando aqui. E ela vai
E ela nunca fez isso na sua vida. Foi a primeira vez que ela fez isso. E quando ela volta para casa, ela volta assustada. Eu fico imaginando essa moça voltando para casa, ela abrindo a porta da sua casa, fechando, encosta na porta e diz: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, me livra. Parece que até o cachorro, quando late, ao invés de falar uau, uau, ele fala adultério, adultério, não sei. O negócio fica meio estranho lá na casa dela. E ela está desesperada com isso. Ela faz umas promessas com Deus: Deus, Senhor, me livra dessa, me perdoa, não deixa mais acontecer isso, Senhor. Oh Deus, o que eu vou dizer para o meu marido? O que eu vou dizer para os meus filhos e tudo mais e tal, a situação. E aí ela faz a melhor comida naquele dia. E quando os filhos chegam da escola, os filhos falam: mãe, ela fala: o quê? Ela já está assustada, ela está com medo de toda a situação. E aí começa aquela situação, o marido chega e está tudo bem. Apesar do seu nervo, aquele dia passou. E ela faz a oração de noite: obrigado, Deus, obrigado pelo grande livramento, eu te agradeço, Senhor. Nunca mais. Mas passa uma semana, de repente acontece de novo. E o mesmo sentimento começa a vir no seu coração. A mesma dor, o mesmo medo. Na terceira vez, o sentimento veio de novo, mas não com tanta proporção assim. Na quinta vez, aí ela já está bem. Porque ela tem um marido do qual ela faz a comida, do qual ela cuida, ela chuleia o rasgo que tem no seu joelho de tanto orar, ela limpa o seu sapato, ela leva os filhos para a escola. Aquilo lá é só uma aventura, aquilo lá é só uma coisa. Na realidade ela tem o seu lar. Eu estou dizendo isso da mulher, mas dizendo também do homem. E está tudo bem. E aí é o que a Bíblia diz no versículo que nós lemos: tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, quer dizer, ela pratica o adultério, ela come, depois ela limpa a boca e diz: não cometi maldade alguma, está tudo certo. Vamos trazer isso para o lado espiritual. Quando a gente vem para a casa do Senhor, queridos, quando a gente começa na casa do Senhor, que coisa tremenda, que gostoso que é. A gente vem e de repente tem uma experiência pessoal com Cristo, e agora a gente quer descer nas águas do batismo, ou a gente reconciliou com o Senhor, e a gente está vivendo um novo do Senhor, é algo novo que está acontecendo. Que coisa gostosa, esse momento novo que a gente está vivendo o Senhor. Puxa, eu não quero mais. A gente fica até meio esquisito. A família da gente não aguenta a gente, porque a gente é tão crente, tão santarrão, que a gente quer rachar a cabeça dos nossos familiares e colocar a Bíblia lá dentro. E a gente começa a achar pecado em tudo nos outros. Na gente não, mas nos outros a gente acha um monte de pecado. E a gente quer mudar, a gente quer transformação, a gente quer uma restauração, a gente quer algo novo na nossa vida. E a gente começa a viver na presença do Senhor. A gente entra dentro da casa do Senhor e fala: pastor, é errado ficar no culto olhando mensagem do celular, pastor. O pastor falou: não é muito bom. Pois é, eu vi 4 irmãos no culto hoje que estava assim, pastor. A gente começa a ficar aquele crente fanático, aquele crente que, o sede de Deus. A Bíblia diz: como a costa anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. A gente está assim, naquela sede, tal e tal. Mas aí o tempo vai passando e a gente... O culto de domingo é uma bênção, mas segunda-feira a gente volta a trabalhar. E alguns, como eu, já perdem até o seu emprego por causa de ser crente. Eu briguei com todo mundo no Banco Itaú e disse que eu não participaria das festas de Baal que tinha lá no Itaú, que eu não participaria dos coquetéis que eram adoração a outras coisas. Eu inventava um monte de coisa, eu achava demônio em todas as coisas, e até que eles me deram a conta lá no Itaú. Mas eu era aquele crente fanático mesmo, apaixonado pelo Senhor mesmo. E aí a gente volta a trabalhar, mas até que de repente um dia tem que fazer uma venda sem nota, e se a gente não fizer, a gente não fecha a nossa comissão do mês, e a gente faz. E a gente tem que fazer umas coisinhas tal, que não é bem correto. A gente trabalha com funilaria, mas tem que fazer uma gambiarra lá no carro. A gente trabalha com autoelétrica e tem que fazer umas coisinhas erradas ali. A gente trabalha com manutenção, mas precisa fazer uma nota fiscal um pouquinho maior, porque senão não recebe. E a gente começa: meu Deus, quando a gente chega dentro da casa do Senhor, a gente chega desesperado e começa a orar: Senhor, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Não, vou deixar um pouquinho pior. A gente volta para casa e passa os tempos, e de repente
aquele filme meio picante, a gente fala, não quero olhar, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Aí outro dia a gente está na internet sozinho, porque na frente dos outros a gente é muito crente, mas sozinho o negócio é meio complicado, e a gente começa, não, mas só esse sitezinho aqui, não, mas só essa coisinha aqui, não, mas... E aí a gente vai, o problema, sabe o que é? É quando a gente vem para casa do Senhor. Vou fazer de conta que aconteceu comigo, e eu sou músico, e eu toco na casa do Senhor, e nesse dia eu me envolvi com pornografia na internet, e acabei tendo uma relação sexual com o computador, e eu voltei, eu vim para a casa do Senhor, e agora eu chego aqui, e tem um momento do louvor, e eu pego o instrumento, não vou pegar nenhum aqui, senão vocês vão ficar bravos comigo no final, mas eu pego o instrumento, e eu falo, meu Deus, por que eu fui fazer isso? E agora, Senhor, como é que vai acontecer? E eu fico com medo porque eu vou tocar, ou fico com medo porque eu vou cantar, e agora parece que não tem mais aquela unção, parece que não tem mais aquela virtude, e eu clamo ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Parece a mulher adúltera no primeiro dia, encostada na porta, com medo, e aí eu começo a tocar, e eu começo a cantar, e de repente eu olho para a igreja, e a igreja está pegando fogo, e a glória do Senhor veio sobre a igreja, e parece que cada nota que eu dou, algo novo acontece dentro da igreja. Cada melodia que eu canto, cada melisma que eu faço, a igreja fica navegando no oceano do Espírito, e eu falo, uau, olha, eu fiz coisa errada, mas Deus operou, e eu esqueço que não fui eu que operei, foi Deus que operou. E aí de repente eu venho para a casa do Senhor, e eu acabei de sair de uma relação sexual com o meu notebook, com o meu celular, com o meu computador, e eu venho aqui, eu pego o microfone, eu pego o instrumento, ou eu faço uma oração, ou eu intercedo pelos dízimos, pelas ofertas, ou eu prego, e eu limpo a boca e diz, está tudo certo, não cometi maldade alguma. Que coisa terrível isso, que coisa terrível é isso. E como é que a gente consegue vencer isso? Vamos lá, querido, no próximo slide, por favor, lá de Cantares. Isso, 2 para frente. Mais um, por favor, isso. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sabe o que Salomão estava dizendo ali? Próximo, por favor. Ele estava dizendo o seguinte, a importância da intimidade. Mais um, por favor. Isso, a importância da intimidade. Se a sua boca me cobrisse de... Não, voltam para trás. Isso, se a sua boca me cobrisse de beijo, ou seja, se eu tivesse mais intimidade com Ele. E eu preciso dizer uma coisa para você, querido. Sabe qual é o grande segredo para uma vida espiritual maravilhosa? É a intimidade com Deus. É o relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas agora eu estou querendo, porque eu peco em muitas coisas, estou querendo fazer um curso de teologia, e o que o senhor acha de eu fazer um curso? Ótimo, ótimo, maravilhoso. Você vai descobrir se você é arminiano, se você é calvinista, se você é dicotomista, se você é tricotomista. Você vai entender quais são os livros proféticos, quais são os livros poéticos, como é a divisão da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, como que cada homem escreveu. Você vai entender algumas coisas da escatologia bíblica, ótimo, mas aquilo que vai mudar o teu interior não é a teologia. Só pode mudar o teu interior, o teu relacionamento com o Senhor. Os grandes chegaram diante do Senhor Jesus e falaram, Senhor, qual é o grande mandamento? Falou, o que vocês leem? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E ele disse, isso, faça isso, e você terá a vida eterna. Era isso que eles estavam querendo dizer. Toda a lei se resume nisso. Não quer dizer que a lei do passado ela não existe mais, não. Quer dizer que quando eu recebi o amor de Cristo, a lei de Cristo é superior a qualquer outro tipo de lei. A lei de Cristo faz com que a minha vida seja transformada, e quanto mais eu entro em intimidade com Deus, mais o poder e a graça do Senhor vão me fortalecendo e me revestindo para vencer todo tipo de pecado e me tornar cada dia mais uma nova criatura em Cristo Jesus. É o que acontece sobre a minha vida. Ele está dizendo, se tivesse intimidade. O que o Senhor está querendo dizer? A importância da nossa vida é de entrarmos numa intimidade com o Senhor, que quanto mais íntimo do Senhor eu estou, mais eu honro ao seu nome, e mais eu quero adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu sou alérgico
a castanha, cacau, caju, chocolate. Eu tenho um problema muito sério com isso. Desde os 4 anos de idade, eu não consigo comer nada que tenha castanha, cacau, caju ou chocolate. E a minha mulher é chocólatra. E aí o que eu faço? Eu compro a ela os chocolates mais gostosos que ela gosta e tudo mais, e ela se apaixona por aquilo lá, e fica, o olhinho dela vira até para trás, assim, quando ela fica comendo chocolate e tal. Só que aí quando eu vou dar um beijo nela, e ela fala assim: amor, agora não, eu comi chocolate, deixa eu ir lá escovar o dente para te dar um beijo. Eu falo: não, mas não tem problema você ter comido chocolate. Não, eu não quero que você... Sabe, queridos, quando a gente é apaixonado por alguém, a gente não quer ver o outro se dando mal. Quando a gente é apaixonado, a gente pensa no outro e não na gente. Então, quando eu me torno apaixonado pelo Senhor, não é que eu não faço porque não pode, eu não faço porque Deus não quer. Então é diferente. A lei do passado é o seguinte: não faça porque senão você morre. A lei do presente é eu não faço porque eu amo ao meu Deus. É algo diferente. Isso só faz quem é apaixonado pelo Senhor, porque quem não é apaixonado pelo Senhor só vive pela lei, e na lei existe brecha. Sabe qual é o problema dos corruptos do Brasil? Não é que eles não seguem a lei, é que eles conseguem achar brecha na lei para corromper. Eles conseguem achar brecha na lei, e na vida cristã é a mesma coisa. A pessoa acha uma brecha na lei para cometer um erro, mas quando ela é apaixonada pelo Senhor, ela diz: longe de mim as coisas más, não colocarei coisas más diante dos meus olhos, porque eu sou apaixonado pelo Senhor. Amém? Veja bem, próximo favor, qual que é a diferença entre Jezabel e Acabe? A Bíblia diz que Acabe, ele não consegue mudar o coração de Jezabel, mas Jezabel consegue mudar o coração de Acabe. E olha o que a Bíblia fala sobre Acabe. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava, muito mais do que os outros antes dele. E olha que coisa interessante, o nome Jezabel quer dizer Baal exalta, ou está aqui atrás, Baal é meu marido. O pai de Jezabel era sacerdote de Baal. E o que ele faz? Ele coloca o nome da filha de Jezabel, ou Baal é meu marido. Ele fez aquela criança, aquela menininha, desde criança, adorar a Baal, servir a Baal, se apaixonar por Baal. Jezabel era apaixonada por Baal, e Acabe não era apaixonado pelo Senhor. Quem conhecia a lei? Jezabel ou Acabe? Acabe conhecia a lei. Quem mudou o coração de quem? Jezabel mudou o coração de Acabe. Por quê? Ele conhecia a lei, mas ele não conhecia ao Senhor. E ela amava, apaixonada pelo Senhor. Olha o que a Bíblia diz no próximo versículo. Por favor, próximo versículo. Apocalipse 22:2. No entanto, tenho contra vocês isso, que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinamentos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a cometer sacrifícios aos ídolos. Infelizmente, nos nossos dias, muitas igrejas estão vivendo o ensinamento de Jezabel. Por favor, queridos, eu não quero que vocês entendam mal. Eu não sou contra alguém ser coach. Pelo contrário, eu até fiz o curso de coach há alguns anos atrás, que 2017, 2018, não sei, mas isso daí não tem nada a ver. Você ser um coach e você ser um pastor no altar. E hoje, infelizmente, muitos pastores, ao invés de estarem pregando a palavra do Senhor, estão usando o coach para convencer as igrejas, para transformar as igrejas. É como se ele dissesse assim: Jesus, até agora o Senhor não conseguiu mudar a nossa igreja, então o Senhor dá licença do lado, que agora eu vou usar minhas técnicas, eu vou mudar a igreja. Querido, a igreja não é mudada por técnica, ela é mudada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu estou entendendo cada vez mais isso no meu ministério. Deus me chamou para o ministério em 94, foi quando eu assumi minha primeira igreja, em 1994, e foi uma experiência muito profunda com Deus, e cada dia mais eu estou aprendendo isso com o Senhor, que não é o número de pessoas que vai fazer com que a igreja cheie da unção, mas é a unção da igreja que vai fazer com que mais pessoas se convertam ao Senhor. Quando a gente deixa a glória do Senhor envolver, quando a gente se apaixona pelo Senhor, como diz no próximo
próximo versículo, como diz o próximo versículo aí, se a tua boca me cobrisse de beijo, ou seja, se eu tivesse mais intimidade com o Senhor, algo novo iria acontecer. Deus, Ele não está preocupado com aquilo que você conhece, Deus está preocupado com quem você conhece. Se você conhece ao Senhor e tem intimidade com Ele, algo novo acontece. Eu vou trazer uma ilustração para você, que um dia eu já falei sobre isso aqui na igreja. Próximo, por favor. A multiplicação dos pães. Vocês sabem que existe duas multiplicações. Vamos ver cada uma delas. Próximo, por favor. Marcos capítulo 6, verso 38 até o 44, diz assim: Ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva. E assentando, repartiu de 100 em 100 e de 50 em 50. Próximo, por favor. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes também, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e os que comeram eram quase 5.000 homens. Volta um para trás, por favor, para trás. Olha só que coisa interessante. Tudo começa aqui, ó. E ele disse: quantos pães tendes? Por quê? Quem tinha os pães? Era uma criança. Uma criança, alguém falou assim: olha, 200 denários de pão não vai dar para todo mundo aqui. E ele falou assim: mas não tem ninguém que tem pão? Aí alguém falou: olha, tem uma criança que tem 5 pães e 2 peixinhos. E ele fala: vai lá conferir. Por quê? Porque quem tinha é uma criança. E criança pode mentir, né? Adulto normalmente não mente, né? Mas criança pode dizer: tem 10, não tem nenhum. Então vai lá e confere, né? Tem uma historinha que diz que um certo pastor, ele estava lá no gabinete pastoral, e chegaram 2 diáconos para ele, falou: pastor, vem aqui, uma vaca voando, pastor, vem cá. E o pastor saiu: cadê? Ô pastor, o senhor acreditou que vaca voa? E ele falou assim: não, que vaca voa eu não acredito, mas que diácono não mente. Bom, deixa para lá, vamos continuar a história aqui. Então ele pegou e falou assim: olha, é uma criança que tem, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se tem 5. Ele falou: não, e a Bíblia diz, e eles sabendo disseram: não, a gente já olhou, tem 5 pães e tem 2 peixes. E aí o que acontece? Jesus faz algo muito interessante. Ele mandou que todos se assentassem, mas não de qualquer jeito, mas de 100 em 100 e de 50 em 50. Vamos repartir bem certinho, cada um. Próximo, por favor. E aí ele pega o pão, e aí o que ele faz? Ele abençoou os pães. E aí ele deu para a multidão. E a Bíblia diz que levantaram 12 cestos cheios. Bom, próximo, por favor. Vamos então agora, eu já vou voltar nisso aqui, pode ficar tranquilo. Nós vamos agora à segunda multiplicação dos pães, mais um. Marcos 8, antes nós lemos Marcos 6, agora nós estamos lendo Marcos 8. E perguntou: quantos pães tendes? Aqui não é uma criança, é os discípulos que têm pão. E eles responderam: quantos? 7. E então ordenou que a multidão se assentasse no chão. Cadê os 50 e 50, 100 e 100? Não, senta no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graça. Vocês lembram qual que é o versículo que nós lemos antes, que eu até apontei? E ele abençoou. E aqui ele deu graça. É diferente, não é? Imagine que alguém chega aqui e fala: pastor Diego, nós estamos sentindo de semear aqui um valor X para a igreja, nós queremos abençoar a igreja, o senhor pode orar? Ô Senhor, graças te dou pela vida desses irmãos que estão semeando na obra. Aí chega uma outra pessoa e fala: pastor, nosso casamento está em ruína, o senhor não pode orar? Senhor, eu abençoo esse casamento. É diferente ou não é? Abençoar e dar graça. No primeiro ele abençoou, no segundo ele deu graça. E a Bíblia diz que aí ele repartiu para que pusesse diante deles. Próximo, por favor. E a Bíblia diz: e comeram e se saciaram. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. E despediu. E agora, veja aqui. Não pode. Veja aqui o que diz aqui. E entrando logo no barco. O que quer dizer isso? Entrando logo. Mas o que quer dizer logo? Rápido.
entrando rápido com o barco, foi para a região de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo um sinal. Bom, próximo favor aqui. Então Jesus sai, ele vai para essa região de Dalmanuta, que está aqui, né? E é interessante que a maioria dos milagres de Jesus foram todos feitos desse lado aqui do Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. A maioria dos sinais foram todos aqui, porque do outro lado aqui é uma região que era mais colonizada por filisteus. Então já era uma região que tinha um menor conhecimento e paixão pelo Senhor. Só teve um lugar que ele atravessou, que foi Gadara, que ele veio do outro lado aqui, nessa região mais ou menos aqui de Gadara, que ele vem para orar pelo endemoniado gadareno, né? E aí ele ora e abençoa aquele homem expulsa todos os demônios, e ele diz: eu vou te seguir. Ele falou: não, fique aí e conte ao povo as maravilhas. E segundo a tradição judaica, a região de Gadara foi a primeira região daquele lado ali a ter uma igreja cristã, porque um gadareno mudou a história de toda aquela região. Uma pessoa aqui, querido, pode mudar a história dessa igreja. Aleluia. Deus pode fazer coisas grandes. Aleluia. Mexe com esse irmão que está do seu lado e diga para ele: ou é você ou sou eu. Aleluia. Próximo favor, querido. Glória a Deus. Aí quando ele chega naquela região, não de Gadara, de Dalmanuta, quando ele chega na região, a Bíblia diz que eles pediram um sinal: Senhor, dá-nos um sinal. E a Bíblia diz que ele, suspirando profundamente no seu espírito, diz: por que me pede o sinal? Em verdade vos digo, a essa geração não se dará sinal algum. E vocês lembram que ele saiu da onde multiplicou os pães e foi logo para Dalmanuta? Olha o que a Bíblia diz: e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. E aí o que acontece? A Bíblia diz: e ele se esqueceu de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Próximo, por favor. E ordenando, disse-lhe: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles começaram a falar entre eles, razoar, procurar uma razão para entender o que está acontecendo. É porque não temos pão. Jesus, conhecendo isso, disse: por que vocês estão razoando que não tem pão? Não consideraste, não compreendeste? Tende ainda o vosso coração endurecido? Tende olhos, não vede? Tende ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Jesus, ele está bravo. Próximo favor. Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, me ajude a pregar, por favor. Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantasse? E eles disseram: 12. E quando partiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantasse? E eles disseram: 7. E ele disse: como vocês ainda não entenderam? E aí acabou. E a gente fica com um cara de... né? O que ele está querendo dizer com tudo isso? Por que Jesus está trazendo essa palavra? Qual é o sentido dessa palavra? O que é o propósito dessa palavra? Vamos lá no próximo, por favor, querido? Então vamos fazer uma recapitulação aqui. Na primeira, as letrinhas estavam tudo em branco aqui. Eu falei: vai que não aparece, coloquei tudo em preto. Olha que coisa triste, né? Eu tenho que aprender. Hoje de manhã estava tudo em branco. Falei: vai que não vai dar certo. Lá quando pintei tudo de preto, olha só que besteira que eu fiz. Mas vamos lá. Na primeira, ele repartiu de 50 em 50 e de 100 em 100. Na segunda, sem organização nenhuma. Na primeira, ele manda conferir quantos pães tinha, porque era uma criança. Na segunda, não tem conferência. Por quê? Porque são os discípulos. Na primeira, ele abençoa. Na segunda, ele dá graça. Muito bem. Vamos lá, próximo, por favor. Olha que coisa tremenda, ó. E o repartiu, esse aqui é só para mostrar para vocês. E abençoou, e aqui lhe deu graça. Mais um, por favor. Mais um, por favor. Então eles partiram para dar uma nuta, belezinha, pode ir lá. Quando partiram para dar uma nuta, pediram um sinal, e na versão corrigida, revista corrigida diz: e suspirando profundamente no seu espírito disse: não se dará sinal algum. Na versão atualizada, Jesus porém, pode voltar. Jesus porém arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: não vai. Jesus está triste.
Jesus está chateado, Jesus está angustiado, Jesus está com um problema. E aí os discípulos chegam lá no barco e falam, porque não temos pão. E Jesus fica muito chateado. Próximo, por favor. O que ele diz lá? Na versão, na linguagem de hoje. Por que vocês estão discutindo por não ter pão? Vocês não sabem? Vocês não entendem o que eu disse? Por que vocês são tão duros para entender essas coisas? Vocês têm coração duro. Vocês são incrédulos. Mas por que Jesus está chamando os discípulos que estão vendo ele chateado, que terminou a multiplicação, quis ir embora logo, chegou ainda uma adulto, falou, não tem sinal, vão pegar o barco, vão embora. Eles falaram, é por causa de pão, e agora Jesus muda todo o discurso e xinga eles. Vocês estão com o coração duro, vocês são incrédulos. E aí ele começa com aquela situação, mais um, por favor. E ele diz, quando eu reparti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos sobraram? E eles responderam, 12. Quando eu reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos sobraram? E eles responderam, 7. E aí, aqui está a matemática de tudo. Imagine que você tem 5 pacotes de pão puma na sua casa. E você vai receber, pode deixar lá, pode deixar onde estava antes. Você tem 5 pacotes de pão puma, e aí você vai receber 50 pessoas na sua casa. E aí você vai com aqueles 5 pacotes de pão puma, vai, ora a Deus para Deus multiplicar, porque não é fácil. Aí quando termina tudo, ainda sobraram 12 pedaços de pão puma. Uau, que coisa tremenda. Aí no outro dia, vai acontecer a mesma coisa. Você tem agora, só que agora você não tem 5 pacotes de pão puma, você tem 7 pacotes. E ao invés de você receber 50 pessoas, vai receber só 40. Aí quando termina, sobra só 7 pão. Tem alguma coisa errada, não tem? Porque aonde tem mais gente? Na primeira ou na segunda? Me ajude, por favor. Onde tem mais gente? Na primeira. E onde tem mais pão? Na segunda. Então, fazendo a conta, se na primeira sobrou 12 cestos, na segunda tem que sobrar 20 cestos, 21 cestos, e não 7. Devia ter sobrado mais na segunda do que na primeira. É o que Jesus está dizendo. Como é que vocês não entenderam ainda? Como é que vocês não entenderam? Olha a multiplicação que eu fiz aqui nessa primeira e que eu não fiz na segunda. E por quê? Eu vou perguntar a última vez para vocês. Na primeira multiplicação, quantos pães eles tinham? E na segunda? 7. Mas a questão era essa, eles não tinham 7. Eles tinham 8. Agora sim, pode ir para o próximo versículo. Pode ir para o próximo versículo. Ele está fazendo a conta ainda. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E quantos pães tem? E eles disseram 7. Mas eles não tinham 7. Eles tinham 8. Um ficou guardadinho dentro do barco. Aí vamos viajar aqui. Por que ficou guardado? Na primeira multiplicação, quantos pães os discípulos tinham? Nenhum. Quem tinha uma criança, certo? Eles não tinham, quem tinha uma criança. Na segunda, vai que vai ter uma terceira multiplicação e a gente fica sem nenhum. Vai que Jesus não multiplica agora e a gente morre de fome. Vai que dá um BO em toda essa situação, alguém confisca todo o pão e a gente fica sem ter o que comer. Vai que desta vez não sobra cesto. Quer saber uma coisa? Vamos deixar um guardadinho. E esses números estão exatamente aqui por causa disso. Jesus está falando, eu queria fazer muito mais. Eu queria abençoar muito mais, eu queria multiplicar muito mais, eu queria mostrar para vocês a minha glória, mas aí vocês não entenderam, fizeram coisa errada, eu quis ir embora logo. Na primeira multiplicação ele diz, ajuntam todos os pedaços para que nada se perca. Ele pede para ajuntar o resto do que sobrou para que não se perca. Na segunda multiplicação, gente, vamos embora logo daqui. E aí chega no lugar, alguém pede sinal, fala, não tem sinal hoje. Porque Jesus está chateado, Ele está ensinando os discípulos a apaixonarem por Deus, a se apaixonarem por Deus de todo o coração, e eles ainda estão com o coração aqui nessa terra. Por isso que Ele diz, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com essas coisas desse mundo, que prende você aqui nessa terra. E hoje nós temos dentro da casa do Senhor muitos assim, se sobrar esse mês eu vou dar o dízimo, se sobrar eu vou ofertar na casa do Senhor, se sobrar eu
vou investir no trabalho missionário, se sobrar, irmãos, Deus não quer a sobra, Deus quer prioridade. A Bíblia diz que Deus é o primeiro lugar em tudo. Toda vez que você coloca Deus como prioridade na sua vida, as bênçãos do Senhor vêm em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante na sua vida. Deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor. Próximo, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou mudar um pouquinho o versículo, mas não se escandalize. Eu não estou mudando a palavra aqui, é só para você entender. Atos capítulo 10, verso 1 ao 4. Pularam um? Então volta aí por favor. Isso, obrigado. Volta um, por favor. Aí, obrigado, pastor. É isso mesmo. Atos capítulo 5, olha só. E um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu a sua propriedade, e reteve ele o 8º pão. Está entendendo? E reteve ele o 8º pão. Sabendo também sua mulher, levaram somente 7 pães e deram para os discípulos. E disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse o 8º pão? Guardando não ficaria para ti, vendendo não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração, não mentisses a homem, mas mentisses a Deus. Uau! Isso quer dizer, queridos, que quando a gente segura aquilo que é do Senhor, a gente não está segurando para a igreja, a gente não está segurando para o ministério, a gente não está enganando o pastor, a gente está enganando ao Senhor. E a Bíblia diz que esse desígnio foi Satanás que colocou no coração. Por isso que a Bíblia diz que um dos princípios é amar o Senhor de todo o seu coração, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as veredas da vida. Nós temos que guardar o nosso coração, para que o inimigo não venha trabalhar e roubar as nossas bênçãos. Vai lá no próximo versículo agora, Atos 10. Diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte romana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E este, quase a hora 9, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que és? E o anjo disse: a tua oração e as tuas esmolas têm subido diante do memorial de Deus, tem subido para a memória de Deus. Deus está dizendo: eu vi as tuas orações, mas eu também vi a tua contribuição. Eu vi a maneira com que você dá na casa do Senhor, a maneira com que você serve ao Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse que aquela mulher pobre que chega lá diante do gasofilácio e dá aquelas 2 moedas, ela deu mais do que todo mundo. Por quê? Todo mundo em Israel sabia que o altar estava contaminado, que a liderança daquela época era Anás e Caifás, e aqueles eram idumeus que se converteram à força. O altar estava contaminado, o templo estava contaminado, a adoração estava contaminada, mas aquela mulher veio e trouxe suas 2 últimas moedas para depositar naquele lugar. Sabe por quê, querido? Ela dizia: ainda que o gasofilácio está contaminado, eu não estou dando para homens, eu estou dando para Deus. Aleluia! E essa foi a melhor oferta, porque ela entregou tudo que ela tinha, confiando no Senhor. Querido, Deus, Ele ouve as tuas orações, mas Deus também se preocupa com a sua maneira com que você o adora, até com as suas ofertas. Amém? Eu já falei uma vez aqui, mas vou repetir. O judeu, quando ele compra uma casa, a primeira coisa que ele faz é chegar na parede e bater um preguinho e colocar lá naquele preguinho um saquinho, e naquele saquinho ele coloca todas as moedas dele ali da casa naquele lugar, para que quando alguém bata no portão, nunca ele vem dizer: hoje eu não tenho para te dar. Ele sempre tem alguma coisa. Ele diz que aquele prego é o prego que segura a casa, porque ele é apaixonado pelo Senhor, e ele sabe que com as suas esmolas, quando ele dá de coração, a Bíblia diz que Deus multiplica as bênçãos. A Bíblia diz no livro de Isaías, quando fala sobre o jejum, ele diz assim, que quando você abre a tua mão e dá do que é seu,
para abençoar a vida do pobre. Não é pegar a cesta, não estou dizendo que é errado, não é pegar a cesta básica, assistência social da igreja e dar para alguém. Isso é correto, é certo também, mas a Bíblia diz que quando você abre mão do que é seu e abençoa a vida do pobre, a Bíblia diz que rapidamente romperá cura na sua casa. Olha que coisa tremenda. Que coisa tremenda, queridos. Isso é a palavra do Senhor que diz, e essa é a garantia do Senhor para a nossa vida. Bom, vamos continuar, vamos lá. A experiência, nós estamos falando sobre ser apaixonado pelo Senhor de todo o coração. Próximo, por favor. A experiência de Saul. A Bíblia diz que antes do Senhor escolher a Saul, antes do Senhor colocar Saul como rei, isso aqui é profundo, mas eu só poderia falar disso num outro culto com vocês, independente do seminário de honra, a maneira com que Deus escolhe Saul para colocar diante do altar, foi no tempo em que chegaram para Samuel e falaram: Samuel, nós não queremos mais você como profeta, você já não serve mais, você está velho, e os seus filhos também não servem mais, nós queremos um rei agora, chega de profeta. Vocês já pensaram isso, querido? O homem que desde criança se apaixonou pelo Senhor, nasceu depois do desmame, veio para casa do Senhor apaixonado por Deus, agora o povo diz: nós não queremos mais você nem a sua família. Já pensou que coisa terrível? E aí quando ele vai e chora diante do Senhor, o Senhor diz: não, Samuel, levanta a tua cabeça, não é você que eles estão rejeitando a mim, eu ainda vou fazer coisa grande e firme na tua vida. E depois disso, Samuel ainda levanta uma escola de profeta em Israel, e unge Saul e unge Davi como rei. Irmão, quando alguém disser que você não vale mais nada, não se preocupe, o teu Deus continua dando valor pela tua vida, e fazendo coisa grande e firme na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. E aí, ele escolhe Saul, e é muito interessante isso, porque Saul é quem iria suceder Samuel. Vamos dizer assim, eles estão me rejeitando, mas querem o outro, e o outro está chegando. E quando Saul vai chegando diante de Samuel, eu já estou pregando aqui para vocês aí, e quando Saul chega diante de Samuel, Samuel olha e fala assim: eu já te esperava. E ele chega todo fedido, que ele estava lá com as ovelhas, com os jumentos do seu pai, né? É interessante que o primeiro rei cuidava de jumento, o segundo cuidava de ovelha, né? Cuidado, querido. Deus sempre coloca pastor segundo o tipo de ovelha que tem, né? Aí ele chega todo mal cheiroso, porque cuidar de jumento fede, né? Chega todo mal cheiroso e ele fala assim: ó, já preparei uma mesa para você. E já tem a minha roupa preparada para você. Vai lá, toma banho, lá no meu faz barba lá, toma banho com o meu sabonete, com o meu shampoo, fica lá cheirosinho e vem sentar na mesa, que a melhor carne já está separada para ti. Oh, querido, isso é coração de Deus. Isso é coração de Deus. O cara está sabendo que o outro vai tomar o lugar dele, mas mesmo assim ele está dando o melhor para aquele um. Olha que coisa tremenda. Mas aí a história para outro dia. Então daí ele chega lá e come. Alguém quer aceitar Jesus? Não, vamos continuar. E entrando ali no outeiro da guarda, e então virás ao outeiro de Deus, e onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de ti saltérios, tambores, flautas, harpas, e profetizarão, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás com ele, e te mudarás em um outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que vier na tua mão, porque o Senhor teu Deus é contigo. Vai o próximo slide, por favor, querido. Olha que coisa tremenda. Deus falou: olha, você vai ter uma experiência que ninguém jamais teve. Você vai entrar no rancho dos profetas. Ninguém jamais entrou lá nos seus profetas. Você vai entrar lá, e você vai ficar no meio dos profetas. E quando você ficar no meio dos profetas, eu vou te encher do Espírito Santo, coisa que só reis, aliás, não tinha rei ainda, só profetas e sacerdotes experimentaram, mas eu vou dar, que você possa experimentar de ser cheio do meu Espírito Santo. E ainda tem outra coisa, você não vai só ser cheio, você vai profetizar. E outra coisa, quando você entrar lá, essas coisas começarem a acontecer, eu vou fazer um mindset, eu vou mudar a tua mente, eu vou fazer você enxergar coisas que você jamais enxergou, vou fazer você ver coisas que você jamais viu. E outra coisa, quando você sair de lá, tudo que vier na tua mão pode fazer, que o Senhor é contigo. Você já pensou, querido, que experiência tremenda? Mas o próximo, por favor. Só que aí o tempo passou, querido. E aí tudo ficou num mar de esquecimento. Onde você encontra outro lugar na Bíblia falando que Saul foi cheio do Espírito Santo novamente?
que Saul buscou a presença de Deus, que Saul adorou ao Senhor, que Saul foi renovado pelo Espírito Santo de Deus. Mais um, por favor. Olha que coisa tremenda. Não tem relato bíblico. Próximo, por favor. Não tem relato. A experiência de Saul era no meio dos profetas, com adufes, saltérios, dança, profetizar, tornar-se um outro homem, sentar no trono. De tudo isso, ele escolheu só o último, sentar no trono. Para ele o importante era o trono, o resto não importava, se tornar um outro homem, voltar a profetizar, e não, o importante é o trono. Quantos não vieram para a casa do Senhor só porque estavam na falência, e agora quer ser uma pessoa mais bem de vida, e quando começa a prosperar, se esquece das coisas do Senhor. Quando era desempregado, vinha todo culto, não faltava, tinha campanha, tinha os 6 dias da semeadura, ele estava aqui, tinha tudo, estava aqui, mas agora que está próspero e abençoado, não, hoje é dia de eu ir no shopping Ibirapuera, não, que negócio de seminário, não, hoje é dia de eu de eu ir no restaurante com a minha esposa e tal. E esquece do Senhor, ele se preocupa mais com o trono do que com a experiência. Deus, ele tem experiências grandes para a nossa vida. A Bíblia diz: pede-me e te darei as nações por herança. O que Deus tem para nós é infinitamente mais e infinitamente melhor, mas Deus quer com que eu me torne um profeta, com que eu seja cheio de adoração, de alegria, que eu profetize, que Deus comece a mudar a minha vida cada dia, me tornar no outro homem. Mas a gente só fica preso no versículo lá de Mateus 6,33, que diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí eu esqueço a primeira parte do versículo e eu só me preocupo com a segunda. Todas essas coisas serão acrescentadas. Deus acrescenta. E Deus fala: cadê a tua adoração? Cadê a tua dança na minha presença? Quando foi a última vez que você dançou na minha presença? Quando foi a última vez que você deixou os meus lábios tomarem os teus lábios para você profetizar? Quando você deixou isso acontecer na sua vida? Porque a pessoa se apaixonou pelo trono, mas esqueceu de se apaixonar pelo Senhor. E eu vou ir um pouquinho mais sério para vocês. Me desculpe a seriedade dessa noite. Próximo, por favor. Sabe qual é a experiência entre uma mulher, um homem adúltero e um homem apaixonado? O homem adúltero, ele sai, vamos dizer que ele vai para uma zona de meretrício. E aí ele chega lá naquele lugar, ele olha para aquela mulher de vida difícil, não é fácil, e diz para ela: me surpreenda, faça o que nunca ninguém jamais fez por mim. Eu quero ter uma experiência, eu estou pagando, eu quero a melhor experiência que você possa me dar. E aí no outro dia ele sai contando para todo mundo, que ele é adúltero mesmo. Ele sai contando para todo mundo: onde eu fui lá, foi assim, foi assado, foi assim, foi assado, foi assim, foi assado. Foi de todo jeito. Essa é a experiência do adúltero. Qual a experiência do homem casado, marido, fiel, apaixonado pela sua esposa? Primeira coisa, ele não vai direto ao sexo. Ele primeiro namora. Ele faz carinho, ele faz carícias. E aí quando ele está no momento a dois, a maior preocupação dele não é ele se satisfazer, mas a sua parceira se satisfazer, a sua esposa se satisfazer, se não está doendo, se está tudo bem, se está gostoso, se foi bom para ela. Aí no outro dia cedo ainda ele pega um cafezinho, leva na cama ainda, vai que no outro dia também, né? Leva na cama um cafezinho, leva um suquinho de laranja, leva tudo, e quando ele sai ele não conta para ninguém o que aconteceu, porque foi a sua experiência, foi a sua vida. E é isso que acontece dentro da casa do Senhor. Vocês já notaram que tem muita gente que, não estou falando sobre culto online, eu também tenho lá na nossa igreja, eu faço a transmissão online do nosso culto de domingo, faço transmissão da nossa escola de obreiros, eu faço a transmissão do nosso culto de oração. Eu gosto disso, que as pessoas saibam, e quem sabe uma dessas palavras possa mudar o coração de alguém, e Deus tem usado pessoas para testemunhar a mudança, isso é bênção. Mas hoje muitas pessoas estão dizendo o seu showman. Olha, quando eu oro, alguma coisa acontece. Quando eu oro, alguma coisa muda. Quando eu ainda não orei, quando eu orar, o milagre vai acontecer. Eu já vi pessoas fazendo assim: olha, demônios, eu quero que você saia agora pelo poder da sola do meu sapato. Impressionismo. E os demônios saem, e a pessoa acha que é a sola do sapato dele que tirou o demônio, esquece que é o nome de Jesus que é poderoso. Eu vi um pastor dizendo assim: demônio, você cala a boca, porque até o inferno sabe quem eu sou.
Sabe, umas coisinhas assim, sabe, show. Isso é adultério, queridos. Isso é você deitar com uma prostituta. É você no outro dia dizer que virou o seu zoinho para trás. Não, querido, Deus não quer isso. Deus quer uma intimidade. Deus está dizendo que Ele quer que eu tenha uma intimidade. O próximo, por favor. Ele quer isso comigo, querido. Acontece quando a intimidade acontece quando ninguém está por perto. Intimidade com plateia é pornografia. Mas quando eu entro na intimidade com Deus, por isso que a Bíblia diz, entra no teu quarto em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Agora deixa eu quebrar uma coisa que depois o pastor que se vira para consertar. A Bíblia diz assim, ó, quando você orar, entra no teu quarto em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Sabe que Deus não está preocupado com as tuas palavras? Deus está preocupado com você na presença dEle. Deus está preocupado com você entrar na presença dele. Não fica preocupado, o que eu vou falar? Ai, eu vou ficar 20 minutos, eu não tenho 20 minutos de oração. Deixa Deus te tomar, fala em línguas, canta. Eu te louvarei, Senhor. Nem que seja, na presença dos deuses, a ti cantarei. Faz o teu show ali, adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus não está preocupado com o teu timbre de voz. Deus não está preocupado com a tua retórica, com a tua oratória. Deus quer só te ver. E o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, que eu comecei a namorar a Marisa, minha esposa, eu falo um tempinho, eu comecei a namorar com 15 anos, estou com 58, vou fazer 59, falo um tempinho que estou namorando ela já. Mas com 15, 16 anos, era dois, sabe, a gente ia no cinema, nós dois trabalhávamos, e quantas vezes eu tocava nela, acabou o filme, nós dois tínhamos dormido, assim, roncando e babando, que a gente não aguentava, de trabalhar o dia inteiro. Sentava no banco da praça, eu tímido, ela tímida, eu sou um camarada, você vê eu pregando aqui, você não imagina o quão recatado eu sou, eu fico preocupado, eu vou almoçar com o pastor, só ele fala. Eu fico, eu sou tímido, agora casei com uma tímida, aí um olhava para o outro, tudo bem, tudo bem. E você está bem? Bem, então tá bom. E a gente passava a tarde ali, abraçadinho. Mas o importante não era o que a gente falava. Ela está abraçadinha com ela. Ela está abraçadinha comigo. O teu Deus que te vê em secreto. Ele só quer intimidade, aleluia. Quando você entra em intimidade com Ele, o importante é você estar ali. E aí, sabe o que acontece? Olha o próximo versículo, olha que coisa tremenda. Isso daqui não é a noiva falando para o noivo. É o noivo, Jesus, é o rei de toda a glória, dizendo para a noiva, você faz disparar o meu coração, irmã minha, noiva minha, você faz disparar o meu coração, com aquilo que você fala? Não, com um simples olhar, aleluia. Quando você está na presença de Deus, você já pensou isso, querido? Você tem o poder de disparar o coração de Deus, e fazer com que Deus, Ele fique disparado pela sua adoração, pelo seu louvor. Queridos, eu tenho certeza que nesta noite, algumas coisas Deus ministrou ao teu coração. Deus falou de uma maneira muito linda na tua alma. E eu gostaria de ter um momento de oração com você. Amanhã nós vamos falar mais com o Senhor, mas eu vou pedir para você. Gostaria de orar por você. Posso orar, pastor? Fique em pé, querido. Quando foi o último dia? Quando foi o último tempo que você entrou em intimidade com Deus e disparou o coração de Deus? Talvez a gente deixou o Senhor muitas vezes em segundo lugar, deixamos o Senhor para amanhã, fizemos algum showzinho gospel, mas não entramos em intimidade com Deus. Quando a gente entra em intimidade com Deus, o Senhor é o Deus que vai multiplicar as bênçãos em todos os sentidos. Sabe, queridos, nós estamos tendo um problema ultimamente, de um overbook de pessoas indo para o gabinete pastoral, dizendo, pastor, salva o meu casamento. Eu já avisei a igreja lá, pastor, não salva casamento. Pastor, restaura pessoas através da palavra de Deus. Que não é casamento que precisa ser salvo, são pessoas que precisam ser restauradas. E a maior restauração nossa, queridos, não está na teologia. Eu sou apaixonado por teologia, mas ela não está na teologia. Não está. É a mesma coisa você ter um problema com o seu carro. Você tem um problema com o seu carro
E aí você vai estudar sobre mecânica para descobrir o que aconteceu com o seu carro. Mas se você não levar para o mecânico para mudar aquela peça que está estragada, o seu carro vai continuar do mesmo jeito. Você já notaram que tem gente que anda por aí, você fala, nossa, quando você sai com o carro, você vai sair com o carro treme inteirinho. Ele fala, é o coxinho do motor. Ah, entendi. Começou agora? Não, faz 4 anos que está assim. Ele sabe o que é. Mudou alguma coisa ele saber o que é? Não. Enquanto ele não trocar a peça, vai continuar tremendo do mesmo jeito. Assim nós estamos, queridos. Nós queremos entender. Eu quero entender o que está acontecendo no meu casamento. Eu faço 10 encontros de casais e continua a mesma coisa. E aí eu começo a dizer assim, o problema sou eu. Na realidade o problema é você, como é eu também. Mas o problema não é eu e o meu casamento, o meu problema é eu e Deus. Porque a Bíblia diz que até a lei do Senhor, ela estava enferma, mas veio o Senhor para curar a lei. O nosso casamento estava enfermo, mas veio o Senhor para curar o nosso casamento. As nossas finanças estão enfermas, e se Deus não entrar com providência e mudar a nossa história, a gente nunca vai achar a porta. Quando Agar saiu pelo deserto, ela saiu desesperada, porque Abraão mandou ela para o suicídio, falou assim, você vai viver o resto da vida no deserto, mas não se preocupe, tem um pedaço de pão e uma botija de água para você viver o resto da vida no deserto. Pensou? Um pedaço de pão, uma botija de água, para viver o resto da vida no deserto. E ela chegou no meio do caminho, e não tinha mais nada, e vendo o filho morrendo de fome. Ela falou, filho, você dá licença um pouquinho, fica aqui, eu vou ali falar com Deus. Eu sou egípcia, mas eu conheci o Deus de Abraão. Deus, é para isso que o Senhor me trouxe ao mundo? O Senhor falou, não, eu tenho uma promessa com você. Olhe para o seu lado. E ela olhou, tinha um poço cheio de água viva. No deserto, quem tem um poço para vender água no deserto é milionário. A bênção estava do lado dela, mas só Deus poderia abrir os seus olhos para ela enxergar. Você quer uma mudança nas suas finanças? Quer uma mudança na sua vida financeira? Quer uma mudança na sua vida sentimental? Quer uma restauração do seu casamento? Não é o gabinete pastoral que vai fazer isso. Entra no teu quarto em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Eu quero orar com você. Você quer fazer um propósito com Deus agora? De ter mais intimidade com Ele? De abrir mais o seu coração, deixar que Deus envolva a sua vida? Às vezes eu saio, eu vim pela Bandeirantes, metade do caminho aqui, eu vim só falando em línguas. Eu podava um, freava o outro me cortava, e eu estava ali, adorando ao Senhor em línguas, e vindo, e adorando ao Senhor em línguas, e eu falando, Senhor, eu nem sei como é que eu vou falar lá, nem sei porque o pastor Diego me leva para aquela igreja, Senhor, mas, Senhor, faz algo naquele lugar, Senhor, faz algo naquele lugar. E eu creio, queridos, que Deus te trouxe aqui a dedo, nesta noite, para te levar a uma intimidade maior com Ele. Chega de esconder o 8º pão, chega de não acreditar nas promessas de Deus, chega de ser duro de coração. Abra o seu coração e deixe a glória do Senhor envolver a tua vida. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar com você para que Deus manifeste a glória dEle e venha trazer uma restauração, aleluia. Corpo, alma e espírito sendo restaurados pelo Senhor. Nagasto, cobre, anda, labraché. Eu quero pedir que essa presença de Deus, que essa visitação do Espírito Santo comece a envolver a tua vida. Se Ele me beijasse, aleluia. Se eu tivesse intimidade com Ele, aleluia. Deus está dizendo para você, entra no teu lugar secreto e adore ao nome do Senhor. Entra no teu lugar secreto e somente deixa que Deus te veja, e algo novo comece a acontecer na tua vida. Nagaste plove, anda, daste, queide, anda, rasto, itenévias.
Deus, começa agora, Senhor, a visitar a tua igreja, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Começa, Senhor, a encher, Senhor, esses cântaros nesta noite, ó Pai. Começa a encher, Senhor, esses cântaros, Senhor, de uma água viva, Senhor, de uma água que flui de dentro do seu ventre, Senhor. Aleluia. Vem de dentro para fora, Senhor, e começa a fluir algo novo. Vem de dentro para fora, Senhor, e começa a tomar conta da tua igreja. Vem de dentro para fora, Senhor, e começa a tomar conta, Senhor, do teu filho e da tua filha. Agora, Senhor, começa esse renovo, Senhor. Começa esse renovo, Senhor, desse teu filho que está na internet, que está nos assistindo agora. Eu libero unção sobre este lugar. Eu libero bênção nesse lugar. Eu libero restauração. Seja cheio da glória do Senhor. Seja tocado pelo Senhor. Seja abençoado pelo Senhor. Receba o renovo agora, em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo de Deus na tua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Vem, Senhor, vem com a tua glória, vem com a tua presença, vem com a tua Shekinah da Candalavassus Televias Ivanei Trianda Nasti Canturi Tedebias Turi. Senhor, e vai fluindo da tua Shekinah, vai fluindo da tua glória, e vai fluindo, Senhor, com o altar saindo águas vivas, Senhor, enchendo e saciando a sede do teu filho, a sede da tua filha. Nós declaramos restauração, restituição, mudança, transformação agora. Negas, sereve, anda lá, blashovia, daravada, gastevias, libera, Senhor, libera, Senhor, libera, 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 libera. Sente agora, querido, como uma chuva vindo sobre a tua cabeça, como uma chuva vindo. Dons do Espírito Santo sendo derramados sobre a igreja do Senhor nesta noite. Dons do Espírito Santo sendo derramados nesta noite sobre a igreja do Senhor. Você vai profetizar. Deus está levantando uma geração de novos profetas. Deus está levantando uma geração de novos profetas que liberam a palavra do Senhor. E esse lugar, esta noite, há algo novo de Deus para este lugar. Algo novo de Deus para este lugar. Sente a glória, sente a glória, sente a presença, sente a virtude, aleluia. Sente o Shekinah de Deus sobre a tua vida. Ei, plavas tu colderei dadasteri. Aleluia, 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 aleluia. Você faz disparar o meu coração, noiva minha. Você faz disparar o meu coração com um simples olhar seu, aleluia. Plavas tu te canta lá, blanche. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só para encerrar, querido, eu vou pedir para você colocar de novo o último versículo que a gente colocou. Você faz disparar o meu coração. Minha irmã, minha noiva, você faz disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos teus colares. Quem era essa mulher na história real ali de Salomão? Era a mulher sunamita, que trabalhava no campo, que era camponesa. Ela não tinha condições de comprar uma joia. A joia foi o próprio noivo que deu para ela. E agora ele diz: como você é linda com a minha joia. Sabe, queridos, Deus já deu essa joia para você. Chama-se Espírito Santo de Deus. Deixa Ele te embelezar com essa joia. Deixe que Ele seja a inspiração para fazer você disparar o coração de Deus. Não impeça Ele de brilhar na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus.